Se você fica sentado mais de 8 horas por dia, seu corpo já começou a se transformar num boneco de cera. E não, isso não é exagero de roteirista de YouTube querendo te assustar para você não pular para o próximo vídeo. É biologia pura e simples. Seus glúteos, aquele músculo que deveria te ajudar a andar, correr e não cair as escadas, estão literalmente esquecendo como funcionar. Isso tem até nome: amnésia glútea. Sério. Seu corpo está tão acostumado a você sentado que ele decidiu desligar o próprio traseiro. Tipo quem desliga a luz de um cômodo que ninguém mais usa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que realmente acontece dentro de você quando você passa o dia inteiro sentado numa cadeira, encarando uma tela, comendo besteira do lado, achando que só está trabalhando? Eu sou apaixonado por entender como a mente e o corpo se comunicam, e sinceramente, quando comecei a pesquisar sobre isso para esse vídeo, fiquei com um pouco de medo de mim mesmo. Porque, spoiler, eu escrevi esse roteiro sentado. Então, talvez a gente devesse mudar de posição em algum momento aqui, só para não sermos hipócritas. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quantas horas você ficou sentado hoje? Pensa rápido. Café da manhã sentado. Trajeto para o trabalho sentado, seja de carro, ônibus ou metrô. Trabalho inteiro sentado. Almoço, às vezes, até esse sentado. Volta para casa, sentado de novo. E aí, para relaxar, você senta no sofá para assistir série. Se você somar tudo isso, tem gente que passa 14, 15 horas por dia sentado. Isso é mais tempo sentado do que dormindo. E o corpo humano não foi feito para isso. A gente foi feito para andar, carregar coisas, correr atrás de comida, fugir de bicho, essas coisas. Só que a vida moderna decidiu que a posição ideal do ser humano é uma cadeira giratória de escritório com rodinha quebrada. Então vamos entender o problema de verdade. O primeiro lugar que sofre é a sua coluna. Quando você senta, principalmente naquela posição torta que todo mundo faz sem perceber, ombro para frente, pescoço esticado tipo tartaruga olhando o celular, a pressão dentro dos discos da sua coluna aumenta um monte. Estudos mostram que sentado, a pressão nos discos lombares pode ser até 40% maior do que quando você está em pé. Ou seja, sua coluna trabalha mais sentado do que parado. Isso não faz sentido nenhum na cabeça da gente, mas faz total sentido para o seu corpo, que fica ali sendo espremido feito sanduíche prensado. Só que a coluna é só o começo. Vamos falar dos quadris agora, porque essa parte é engraçada e triste ao mesmo tempo. Quando você fica sentado por muito tempo, o músculo da frente do seu quadril, chamado flexor de quadril, fica encurtado. Ele se acostuma naquela posição dobrada, e quando você finalmente levanta, ele não quer esticar de volta. É tipo um elástico velho que ficou muito tempo enrolado numa gaveta. Quando você tenta esticar, ele reclama, ele resiste. Às vezes, até dói. É por isso que tem gente que levanta da cadeira depois de um dia de trabalho e anda que nem um pinguim enferrujado. Você já reparou isso em alguém ou em você mesmo? Aquele passo curto, meio travado, tipo o corpo esqueceu como caminhar direito? Pois é. Isso é o seu quadril gritando: por favor, me deixa em paz. Agora, aqui vem uma parte que a maioria das pessoas nem imagina. O sedentarismo afeta diretamente o seu cérebro e o seu humor. E é aqui que a coisa fica interessante para quem gosta de psicologia como eu. Ficar sentado o dia inteiro reduz o fluxo de sangue para o cérebro. Menos sangue circulando significa menos oxigênio chegando lá em cima, e isso impacta diretamente sua capacidade de concentração, sua memória e até seu humor. Tem pesquisa mostrando que pessoas que passam mais tempo sentadas têm mais chance de desenvolver sintomas de ansiedade e depressão. E não é só porque ficar parado é chato, é porque o corpo humano libera substâncias boas, tipo endorfina e serotonina, quando você se movimenta. Quando você não se movimenta, essas substâncias simplesmente não aparecem na festa. Ou seja, seu corpo meio que está te dizendo: levanta daí, eu preciso me mexer para te fazer feliz. E você respondendo: não, deixa eu terminar só mais esse episódio. E tem uma parte disso tudo que é quase engraçada de tão absurda. O corpo humano começa a interpretar ficar sentado como uma espécie de ameaça de sobrevivência. Parece loucura, mas pensa comigo. Na história da humanidade, ficar parado por muito tempo, sem se mover, geralmente significava uma coisa: perigo, doença ou estar preso em algum lugar ruim.
O corpo antigo não tinha contexto de estou sentado numa cadeira ergonômica assistindo reunião no Zoom. Ele só sabe, esse corpo não está se movendo, alguma coisa está errada. Então, o organismo entra em um estado de alerta baixo, tipo um alarme silencioso, e isso pode aumentar os níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse. Sim, ficar parado demais pode literalmente deixar seu corpo mais estressado. A ironia é gigante. Você senta para descansar e seu corpo entende isso como ameaça. Agora, vem a parte que mexe direto com a autoestima e com como a gente se sente no dia a dia: o metabolismo. Quando você fica sentado por longos períodos, seu corpo praticamente desliga o motor. As enzimas responsáveis por quebrar gordura e açúcar no sangue ficam bem menos ativas. É tipo se seu metabolismo entrasse em modo economia de bateria, aquele que o celular ativa quando está com pouca carga. Ele reduz o brilho da tela, desliga a notificação, só faz o mínimo para sobreviver. Só que o problema é que seu corpo fica nesse modo economia o dia inteiro, todos os dias, e isso, com o tempo, contribui para ganho de peso, resistência à insulina e um monte de outras coisas que a gente nem gosta de pensar antes de dormir. E aqui chega o momento mais surreal dessa história toda, o que eu chamaria de o ponto alto, o uau da pesquisa. Cientistas descobriram que mesmo que você se exercite, tipo 1 hora por dia, academia, corrida, o que for, isso não cancela completamente os efeitos de ficar sentado o resto do dia. Esse fenômeno até tem um apelido entre pesquisadores: guerreiro de fim de semana ativo. Você pode treinar pesado 1 hora, se sentir o rei da academia e ainda assim sofrer os efeitos negativos de ficar as outras 23 horas praticamente parado. Isso é chocante porque quebra aquela lógica de eu me exercito, então tô liberado para sentar o resto do dia sem culpa. Não é bem assim. O corpo humano não funciona em sistema de compensação tipo cartão de milhas. Ele quer movimento espalhado ao longo do dia, não um pacote fechado de 60 minutos. E se você está pensando, ok, mas eu levanto de vez em quando para pegar água ou ir no banheiro, isso conta? A resposta é: ajuda, mas não resolve o problema todo. O ideal, segundo várias pesquisas, é se levantar e se mexer a cada 30 minutos, nem que seja só por 2 ou 3 minutos. Só isso já muda o jogo para o seu corpo, porque reativa a circulação, acorda os músculos que estavam anestesiados e dá um sinal para o cérebro de relaxa, a gente não está presa em lugar nenhum. Tá tudo bem. Vamos falar também de outra coisa engraçada que acontece. Sua postura começa a virar sua personalidade. Isso parece papo de autoajuda, mas tem ciência por trás. Estudos de psicologia mostram que a postura do corpo afeta diretamente como você se sente emocionalmente. Se você fica curvado, ombros para frente, cabeça baixa, o que costuma acontecer naturalmente quando você está sentado horas seguidas numa tela, seu cérebro começa a associar isso com sentimentos de derrota, cansaço e até tristeza. É a famosa postura de derrota. O curioso é que isso funciona nos dois sentidos. Você fica triste e curva o corpo. Mas também, se você curva o corpo por muito tempo, seu cérebro começa a acreditar que você está triste, mesmo que não esteja. Ou seja, ficar sentado o dia inteiro numa posição ruim pode literalmente te fazer sentir mais desanimado. Sem nenhum motivo emocional real por trás disso, seu corpo está enganando seu cérebro, e seu cérebro acredita. E não para por aí. Vamos falar da circulação nas pernas, porque essa parte todo mundo já sentiu na pele, literalmente. Aquela sensação de perna dormente, formigando, pesada no final do dia? Isso acontece porque, quando você fica sentado, o sangue tem mais dificuldade de voltar das pernas para o coração. As veias das pernas dependem muito da contração dos músculos ao redor para empurrar o sangue de volta para cima. Se você não se move, esse empurrão natural não acontece, e o sangue meio que fica estagnado lá embaixo, tipo água parada numa poça. Com o tempo, isso pode contribuir para inchaço, varizes e, em casos mais sérios, aumenta o risco de coágulos. É por isso que, em voos muito longos, sempre pedem para você levantar e andar de vez em quando. É basicamente o mesmo princípio, só que o seu voo longo particular é o seu dia de trabalho inteiro. Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu achei genuinamente hilária enquanto pesquisava isso. Existe um termo científico real chamado Síndrome do Sentado. Sim, o nome é literalmente esse.
e ele descreve um conjunto de problemas que aparecem justamente por causa do excesso de tempo sentado. Quadril fraco, costas fracas, postura ruim, respiração mais curta, porque o diafragma fica comprimido, e até problemas digestivos, porque seus órgãos internos ficam meio amassados quando você fica curvado para frente o dia todo. Pensa nisso. Seu estômago e seus intestinos precisam de espaço para funcionar direito. Quando você fica curvado numa cadeira por horas, você literalmente comprime esses órgãos, dificultando a digestão. É por isso que às vezes você sente aquela sensação de estufamento ou desconforto depois de ficar muito tempo sentado, mesmo sem ter comido tanto assim. Então, juntando tudo isso, coluna sobrecarregada, quadril travado, cérebro com menos oxigênio, humor mais baixo, metabolismo desacelerado, circulação prejudicada, digestão comprometida e, ainda por cima, seu corpo interpretando tudo isso como uma ameaça silenciosa de sobrevivência. Parece roteiro de filme de terror, só que o vilão da história é uma cadeira confortável. Mas calma, porque não é tudo desespero. A boa notícia, e essa parte eu adoro contar, é que o corpo humano é extremamente adaptável. As mesmas pesquisas que mostram os problemas do sedentarismo também mostram que pequenas mudanças, feitas de forma consistente, revertem boa parte desses efeitos rapidinho. A gente não precisa virar atleta olímpico da noite para o dia. A gente só precisa parar de tratar a cadeira como se fosse parte do nosso corpo. Levantar a cada meia hora, dar aquela caminhadinha rápida até a cozinha, alongar o quadril por 30 segundos, respirar fundo esticando a coluna, tudo isso já manda um sinal completamente diferente para o seu cérebro e para o seu corpo. É tipo desligar o modo economia de bateria e voltar para o brilho máximo da tela. E o mais interessante de tudo isso, na minha opinião, é que a gente não precisa de academia chique, equipamento caro ou 2 horas livres por dia para resolver isso. A solução é ridiculamente simples: se mexer mais vezes, por menos tempo, ao longo do dia inteiro. Trocar aquele bloco gigante e parado de horas sentado por pequenos momentos de movimento espalhados. Isso muda a circulação, muda o metabolismo, muda até o seu humor, sem exagero. Então, da próxima vez que você passar 4, 5 horas seguidas sentado sem perceber, lembra dessa conversa. Lembra que seu quadril está silenciosamente desistindo de você, que seu cérebro está recebendo menos oxigênio e que seu humor pode estar mais baixo simplesmente porque seu corpo não se mexeu o suficiente hoje. Se esse vídeo abriu sua cabeça para como o corpo e a mente estão mais conectados do que a gente imagina, com certeza você vai gostar do próximo vídeo do canal. Então já deixa aqui o play rodando.